Queria dar uma boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui todos juntos, reunidos, para fazer o nosso primeiro seminário sobre o sistema da dívida, a dívida pernambucana e a privatização da água. O evento está sendo promovido pelo Núcleo da Auditoria Cidadã de Pernambuco e pela Auditoria Cidadã Nacional, que completa agora 20 anos. Então, queria dar logo as boas-vindas aos nossos convidados, né, que aceitaram aqui participar desse seminário em que a gente vai debater justamente os trabalhos de investigação dessa dívida pernambucana junto com o processo de privatização da água que está acontecendo, e dar as boas-vindas aos nossos colegas, nossos coparticipantes aqui dos sindicatos: José Holanda, que é presidente dos sindicatos dos urbanitários; João Rufino, presidente dos sindicatos de bancários de Pernambuco; Paulo Rubens Santiago, professor da Universidade Federal de Pernambuco, ex-deputado federal e titular da CPI da dívida pública, realizada quando era deputado federal, e deputado estadual na época da privatização do nosso Bandep. E o professor José Menezes, professor da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e coordenador do Núcleo Alagoano de Auditoria e membro da Rede Cátedra de Estudos da Dívida. Então, eu queria saudar a todos vocês virtualmente. Infelizmente, estamos aqui nessa forma virtual e, ao mesmo tempo, também facilita a nossa comunicação, a possibilidade de conversarmos de várias partes aqui do Brasil. E saudações pernambucanas ao colega alagoano, que está em Alagoas. E sem demorar muito, porque normalmente nós estamos todos muito atarefados, as pessoas, então vamos, nesse final de noite, vamos dar início ao nosso seminário. Eu passo a palavra para o companheiro José Holanda, presidente do Sindicato dos Urbanitários em Pernambuco, para dar a sua fala inicial. Boa noite, professora Juliana. Boa noite, professores Menezes e Paulo Rubem. Boa noite, companheiro, anfitrião Rufino. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, para debater esses temas. E infelizmente, nós estamos... só um segundo. Pronto, tá um barulho aqui, eu tirei. Nós estamos vivenciando momentos que gostaríamos de não estar passando, né? Gostaríamos de não ter a necessidade de fazer esse debate pelas causas que são provocadas esse debate, né? Mas a gente tem que fazer e vamos encarar. A privatização do saneamento não difere muito do que é a privatização nos demais setores. O capitalismo vive uma crise mundial muito profunda, né? E ele busca encontrar solução para as suas crises, absorvendo aqueles serviços, aqueles produtos que são essenciais, que é o ser humano, que ele não pode abrir mão do uso desse serviço. E sabe que isso é lucro fácil, sem necessidade de grande esforço, porque praticamente tudo já está pronto. A parte de ampliação que ele se compromete, onde foi privatizado, no mundo inteiro, não foi cumprido. Eles usufruíram daquilo que estava já montado para enriquecer com o sacrifício da população, sobretudo da população mais pobre. No estado de Pernambuco, pouquíssimos municípios são autossuficientes em abastecimento de água. E isso faz uma necessidade de um subsídio cruzado, onde aqueles municípios que têm condições de abastecimento de água subsidiam a água para aqueles municípios que não têm reservatório suficiente para atender a necessidade da sua população. A covardia dessa no setor de saneamento é imensa. Aqui no estado de Pernambuco, num passado muito recente, foi criada uma parceria privada para o setor de sanitário, o setor de saneamento, no caso dos esgotos. Essa parceria privada inicialmente se deu com a Odebrecht ambiental, que não cumpriu as promessas, os acertos, os acordos firmados, né? E isso hoje é a BRK ambiental também, que está tratando dessa parte do esgoto. O contrato
extremamente oneroso para a Compesa, extremamente oneroso para o governo do Estado, independente do recebimento dos valores das contas de água, né? A metade é para esgoto e ela irá, mesmo que a Compesa não tenha arrecadado esse valor. Então, é dessa forma que se diz competente e eficiente, participa desses processos e exclui a população cada vez mais do atendimento desses serviços. Então, isso é o que nos espera nas privatizações. Estamos aí das empresas que nós acompanhamos no sindicato, acompanhamos a vida dos trabalhadores, a Chesf e a Compesa estão sob ameaça de privatização recentemente. Aqui nos bancários a gente tem o problema da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, sob permanente ameaça de privatização. Então, a sociedade, infelizmente, não consegue perceber com muita clareza os riscos que estão correndo. No mundo inteiro, como já dissemos, onde se privatizou esse serviço, pouco tempo depois teve que ser estatizado pela baixíssima qualidade do serviço. A mídia ajuda a alimentar esse tipo de visão da sociedade. Todos os dias nós vemos críticas feitas às empresas públicas, à qualidade do serviço, a grande maioria de forma indevida ou alimentada propositalmente, para que a população veja com maus olhos o serviço das empresas estatais. Então, defender as empresas estatais é ter a preocupação com o futuro, é ter a preocupação com a universalidade. Eu sou do Rio Grande do Norte, não sou nascido em Pernambuco, mas na minha terra tinha um ditado que se dizia que obra debaixo da terra não rende voto. Portanto, ninguém queria fazer saneamento e nem ainda abastecer de água naquelas regiões carentes. Então, essa lição tem que ser aprendida, porque, infelizmente, a grande maioria dos nossos representantes políticos não merecem representar nosso povo e tem sido, de forma contundente, responsável por tudo de ruim que está acontecendo na vida pública, nas nossas empresas, com a população brasileira. É necessário que a gente faça esses debates para que se aprofunde o conhecimento sobre isso, porque quem tem conhecimento não cai na ilusão. Nós estamos pagando um preço caro do ponto de vista político, do ponto de vista governamental, do ponto de vista das vidas humanas que se perderam no país com essa pandemia, provocado por uma escolha inadequada do povo, que foi manipulado pelas mídias, foi manipulado pelos setores conservadores e as elites desse país para implantar isso que está aí, reformas permanentemente sendo feitas com promessas de resolver o problema da população, resolver o problema do país, e só faz aprofundar a crise, só faz aprofundar a miséria. A gente passa nas ruas, a gente vê as imensas filas colocadas na Caixa Econômica para as pessoas receberem quase o quê? 60%, um pouco mais que 60%, pouco menos que 60% do salário mínimo para sobreviver numa pandemia dessa, com o desemprego, né, com a falta de oportunidade e com a falta de visão do futuro. Era isso que eu tinha a dizer inicialmente. Evidentemente que esse é um debate muito rico, só que a gente tem muita gente para falar e muita gente para falar muita coisa importante. Muito obrigado a todos, uma boa noite, estou aqui à disposição. Muito obrigada, Holanda. Infelizmente deu algum probleminha no áudio na internet logo no comecinho, mas nada que eu acho que comprometesse e que os dados não venham a ser apresentados depois. Mas obrigada pela recepção também. E agora a gente passa a palavra para João Rufino, presidente do Sindicato dos Bancários em Pernambuco. Bem, em termos de som, eu já sou gato escaldado. Como é que está o som? Tá bom? Bom, gente, é uma satisfação estar aqui com vocês. O Sindicato dos Bancários e o nosso sindicato co-irmão, o Sindicato dos Bancários, se sente honrado em fazer a promoção desse evento. E é um prazer inenarrável estar aqui com o Paulo Rubens, com o professor Menezes, professora Juliana, para estar contribuindo com o nosso conhecimento da história econômica desse país
que se mistura com a história política, onde eu vou tentar fazer rapidamente uma ambientação no histórico do Consenso de Washington até o PROES, para ambientar da melhor maneira a apresentação do Menezes. Então, gente, assim, recuando à década de 90, não mais, a década de 90, a gente vê o cenário político se transformando depois da ditadura militar, onde estão as raízes de boa parte da dívida do país, mas não só ela, antes tinha mais coisa, mas ancorada numa série de acordos e tratativas que os militares, aquela praga de governos militares que se abateu na América Latina na década de 60, 70, a gente perdurou bastante, né? A gente vê que houveram muitas tratativas, que no primeiro governo pós-militar, no governo Sarney, no ano de, eu acho que em 98, teve em Washington uma reunião onde os ministros da economia da maioria desses países foram para lá e concordaram com tudo que tinha sido construído nessas décadas. Então, o que era esse Consenso de Washington? Nada mais do que submeter-se às regras que o FMI, o Banco Mundial e o Departamento de Tesouro norte-americano tinham construído para esses países. Então, o que a gente tinha como regra dada? Enxugamento da economia, fechamento dos bancos regionais, extinção dos bancos estatais e por aí afora. E isso foi um compromisso assinado pela maioria dos países que integravam essa reunião. Aqui no Brasil, logo em seguida, eu acho que nas décadas subsequentes, a gente vê os bancos entrarem em crise, né? Os mesmos bancos que, durante o milagre econômico, lucraram fortunas, né? As mesmas oligarquias regionais, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, estavam hoje em crise. Bancos como o Banco Nacional, por exemplo, de Magalhães Pinto, que foi ministro do governo militar, estava falido há uma década e o Banco Central não sabia disso. Então, o mesmo Banco Nacional, que era o maior anunciante da Rede Globo, que financiava o Jornal Nacional, que financiava a Ayrton Senna nas suas corridas, estava falido. O PROE, do nosso ilustre Fernando Henrique, o santo padroeiro dos bancos falidos, ele repassou para os bancos num projeto de tentar ressalvar o sistema financeiro nacional, repassou 14 milhões e meio. E o prejuízo para o país foi duplo. Ao mesmo tempo que ele repassava isso para os bancos privados que estavam em dificuldade, para fomentar as fusões e incorporações, exatamente o que estava dito dentro do Consenso de Washington, a gente via o governo internalizar a massa falida desses bancos. Então, Banco Norte, Econômico aqui no Nordeste, e Bandeirantes, Bamerindos, vários bancos do Sudeste passaram por um processo de fusões, incorporações, e outros foram liquidados, como, por exemplo, o Mercantil de Pernambuco, do nosso ilustre companheiro senador, né? Então, a gente vê isso acontecer não de uma forma não pensada. Isso fazia parte de um acordo que estava estabelecido, mas tinha também a contrapartida dos bancos estatais. E a gente tem que lembrar que os bancos estatais têm uma fórmula injusta de acontecer. Enquanto os funcionários se matavam para fazer esses bancos lucrarem, dar pareceres adequados, com risco técnico, os governos, os governantes emprestavam para a oligarquia, igual estava a fundo perdido, usavam de forma escura em eleições e tudo mais, e
embora o banco fosse importante e fomentasse ainda a economia do Estado. Quando o Bandep fechou, acho que Paulo Rubens já me lembrava muito bem disso, o Sindicato dos Bancários fez caravanas e caravanas, Estado de Pernambuco afora, trouxemos liderança, trouxemos Lula, trouxemos todo mundo para tentar manter o Bandep, mas o compromisso já estava feito e foi somente uma questão de ir internalizando o prejuízo para o Estado, diminuindo, enxugando o banco, né, diminuindo a quantidade de agentes, diminuindo a quantidade de funcionários. Muitos colegas do Bandep foram demitidos às vésperas de aposentar-se e somente no governo Arraes se concluiu, por assim dizer, o processo todo, mas naquela época o Bandep só tinha o bagaço, aspas. Para os banqueiros privados, um banco estatal nunca vai ser somente osso. Tem muita carne ali. Somente a folha dos estados e por aí adiante. Então, gente, o que a gente viu foi exatamente isso. Os bancos privados em processo de privatização e fusão começaram a se apropriar dos bancos estatais. O Banco Itaú comprou uma dezena de bancos estatais, o Bradesco outra, e assim foi por diante. Até mesmo o Santander, que chegou na festa agora há pouco, herdou do banco ABN, que era o banco holandês, o Bandep e o Banco Real. Isso tudo aconteceu em pouco mais de 20 anos aqui no país. Então, a gente está diante de um processo que é muito importante, a gente se apropriar disso tudo, tá certo? A economia continua nas mãos de pessoas que estão comprometidas umbilicalmente com a ditadura militar. Guedes participou lá no Chile, depois do assassinato de Allende, da privatização do sistema público de aposentadoria e assim por diante. Então, a gente está aqui para refletir sobre o que podemos fazer para tentar não deixar o nosso recurso hídrico, a água, ser privatizado. Professor Menezes, espero que tenha contribuído com a sua palestra. Muito obrigada, Rufino, muito obrigada. Eu queria avisar a todos e a todas que estão nos assistindo que nós vamos abrir para perguntas, tá? Logo após o término da fala do professor Paulo Rubens, nós vamos estar respondendo perguntas dos internautas que apareçam aí nos canais, tá bom? Então, agora eu queria passar a palavra ao professor Menezes, da UFAL, e mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, Menezes. Boa noite a todos e a todas, e eu diria que esse é um momento bastante importante, porque ele coloca exatamente a importância da nossa organização, da Auditoria Cidadã e da organização em cada estado. Eu diria o seguinte, imagina se perguntarmos para algum jovem de Pernambuco, se ele, se afirmar para ele que parte da dificuldade que ele tem em ter acesso ao serviço público deriva do Bandep. Qual seria a resposta que ele poderia dar? Eu acho que, primeiro, ele não sabe o que é Bandep. Segundo, ele não tem a menor ideia do que representou, o que foi motivado. Mas, para tornar mais complexo, se nós disséssemos que a quebra do Bandep, em grande parte, se deve aos rumos que a burguesia pernambucana fez desse banco, aí torna-se mais complexo. Ou seja, e mais ainda complexo é dizer que, por causa dessa burguesia pernambucana, que utilizou o Bandep para fins não adequados, ele poderia ficar sem água. Então, inicialmente, eu queria só colocar a importância da pesquisa e da extensão, e como isso pode fazer parte daquilo que a Auditoria Cidadã Nacional lançou, que é a campanha É Hora de Virar o Jogo. Estamos numa campanha nacional, é hora de virar o jogo. Mas eu sempre digo, para virar esse jogo, nós temos que ter acesso à informação, nós temos que conseguir aglutinar os movimentos sociais, temos que ter a linguagem para chegar a essa população, porque essa população precisa saber exatamente de tudo isso que nós estamos aqui colocando. Eu vou procurar, inicialmente, fazer uma relação entre a parte da dívida pública que era externa, o momento em que essa dívida transformou-se em dívida interna, e depois, quando ela foi renegociada através da Lei 9496 de 97, e depois, quando ela passa a ser novamente renegociada
na Lei Complementar 156. O que eu vou tentar mostrar aqui, no final, é exatamente... Eu tenho um documento aqui da Secretaria do Tesouro Nacional que mostra qual é o papel que o Banco Estadual, Bandep, tem na atual dívida pública. Então, eu queria primeiro colocar aquela tela que trata dos empréstimos externos. Bom, olha só, nós concluímos aqui, eu e mais um grupo de estudantes da Economia de Santana de Ipanema, nós fizemos um estudo pegando uma tabela gigante com todos os empréstimos externos de cada estado. Separamos esses empréstimos por estado, deflacionamos, procuramos ver qual era o nome do emprestador, qual era a taxa de juros e qual o prazo de carência. E também quais eram os governadores e quais partidos eles faziam parte. Eita, agora eu aqui não estou conseguindo enxergar aqui. Bom, o impasse que eu estou aqui talvez seja os demais. A letra que está aí, bom, mas eu já sei mais ou menos do que se trata. Melhorou bastante. Então, olha só. Aqui, o que nós podemos ver é que grande parte dos empréstimos externos de Pernambuco, a exemplo dos demais estados, era uma tentativa de legitimar os respectivos apoiadores das ditaduras. Ou seja, durante a ditadura militar, nós tivemos um momento em que os governadores não eram eleitos, prefeitos também não. Então, os empréstimos externos visavam legitimar o governo federal, fruto da ditadura, mas também os governos estaduais. E grande parte desses empréstimos, eles ocorreram justamente no sistema monetário internacional privado chamado Euromercado. Bom, mas o que nos interessa aqui é que nesses empréstimos externos, que eu quase não estou conseguindo enxergar, parte desses empréstimos não se tinha sequer o nome dos emprestadores. Isso é muito sério. Essa dívida pública, que depois se transformou, ela era dívida externa, e durante o regime militar, a ND significa não declarado. Isso aqui se refere às resoluções do Banco Central. Isso aqui é resultado da CPI da dívida. Então, grande parte dos empréstimos externos não se tinha sequer o nome dos emprestadores, não se tinha o prazo de carência e não se tinha mais informação. Então, isso é muito sério. Mas o que significou isso aqui? Na maioria dos estados, aqui eu não consigo ler, isso aqui significou o financiamento das empresas estatais. Ou seja, parte desses empréstimos era para fazer estrada, outra era para fazer energia. Ou seja, parte do endividamento externo visava exatamente dar as condições para que em cada estado tivéssemos uma política que permitisse. Veja só aqui, olha só, os governadores, era da Arena, PDS, PFL. Então, aqui confirma exatamente aquilo que eu tinha falado. Na maioria dos casos, as famílias que ascenderam ao poder em apoio à ditadura e que usaram os empréstimos externos para assumir, no caso de Mato Grosso, o homem das estradas, o homem da energia elétrica, os desenvolvimentistas, os homens que geravam o progresso. Ou seja, essas famílias, elas se perpetuaram desde então, e aqui, por exemplo, Renan Filho, ou o prefeito é filho do governador, que fez 2 empréstimos para fazer no atual Braskem. Então, aqui nós podemos ver exatamente como que os grupos políticos que ascenderam ao poder sem eleição, como que eles se reproduziram através do processo. Então, a primeira conclusão que eu diria é que esses empréstimos externos, inicialmente, eles vinham para fazer determinadas obras, mas a partir de 85, 86, os empréstimos passaram a vir não mais para fazer obras, mas para pagar a própria dívida externa. Então, essa dívida externa, ela explodiu exatamente em 79, 80, quando a taxa de juros americana subiu de 5 para 20. Então, o que aconteceu? A maior parte dos estados entra em colapso, em parte por causa desse processo de subida exagerada dos juros nos Estados Unidos. Mas aí também nós temos outras coisas, que é a renúncia fiscal e várias outras coisas. O que importa entender é que esta dívida que nós temos agora, parte dessa dívida foi responsável pelo financiamento das burguesias regionais. Bom, ao próximo.
Bom, enquanto não vem a tela, o que, que vai acontecer? Essas dívidas externas, então, elas passaram a provocar grandes danos aos cofres públicos. A partir de 1900 tá aqui. Houve um processo, a Lei 94, a Lei 7976 de 89, ela procurou justamente o quê? Ela procurou tornar essas dívidas externas em dívida interna. Então, houve um processo de internalização. Mais à frente, nós tivemos a outra lei, que é a 8727 de 93, de refinanciamento pela União, e essas dívidas todas se transformaram em dívidas estaduais. Mas o que, que vai acontecer? Em 97, nós vamos ter um colapso fiscal em quase todos os estados. Aqui nós tivemos um episódio que os servidores públicos estavam há 9 meses sem receber. Juntaram servidores públicos, militares e civis, fizeram um ato, foram para a porta da Assembleia, e com isso caiu o governador Divaldo Suragi, o mesmo que foi responsável por 3 etapas de dívida. E aí o que aconteceu? Esta lei 9496 de 97, ela vai ser a lei que vai federalizar as dívidas que viraram dívidas internas estaduais. E só que isso aqui vai exigir um conjunto de privatizações. Ou seja, esta lei 94, ela vai dizer tem que privatizar o Bandep. Essa lei vai dizer tem que privatizar a água. Essa lei vai dizer tem que privatizar tudo. Então aqui, essa lei propunha renegociar por 30 anos. Só que ela foi extremamente perversa, porque ela exigiu a privatização de grande parte das empresas, e isso aqui vai levar a um colapso de grande parte das finanças do Estado. Aqui nós tínhamos uma taxa de 7%, mais o GPDI e mais uma coisa chamada anatocismo, que é o juros sobre juros entre estatais. Então, esta lei 9496 é ela que vai, em 20 anos após, aí vai surgir exatamente o quê? Esta lei vai entrar, os estados alegam novamente uma calamidade financeira, e a partir daí vai vir uma nova renegociação, que é exatamente a lei complementar 156. E, novamente, a lei complementar 156 é a lei que vai, que vai exigir novamente a continuidade do processo de privatização, só que aqui, a coisa mais dramática que vai aparecer é que, nesse momento da renegociação, que aconteceu em 2016, primeiro em 2014, com a emenda complementar, a próxima. Esse é o time do ensino à distância. Eu só estou imaginando como é que vai ser minha aula futuramente. Então aqui nós temos exatamente essa sequência. A Lei 9496 de 97, ela vai renegociar por 30 anos, ela vai exigir todas as privatizações, especialmente o setor bancário. E aqui, como já foi falado, aqui nós vamos ter parte dos problemas que vão surgir com a Lei Complementar 148, que vai redefinir, renegociar alguns valores. A Lei Complementar 156 é justamente ela que vai fazer o seguinte: essa dívida que era para 30 anos vai se transformar em dívida para mais 20 anos. E aí está exatamente a questão da privatização da água. Porque aqui vai ser exigido, o BNDES vai exigir, e aí veio essa nova legislação agora, que todas as empresas de água que não forem privatizadas ainda, elas teriam que ser privatizadas. Mas não é só isso. A Lei Complementar 156, que renegociou a dívida, ela deu a alguns estados mais 1 ou 2 anos sem pagar a dívida, ela abriu uma nova, um novo ciclo de endividamento. E o principal, ela exige a privatização de todas as estatais. Então, aqui está exatamente, eu diria, os principais problemas que nós temos hoje, porque é exatamente em cima disso que vem a privatização da água. Bom, eu queria agora colocar exatamente o estudo que eu peguei de um colega nosso lá do núcleo do Rio de Janeiro, porque aqui nós precisamos pontuar quanto que dessa dívida que nós temos, que ela se refere ao Bandep. Porque, olha só, eu tenho esses dados aqui. O estado de Pernambuco pagou de dívida pública de 97 até 2018, do que não é referente ao PROES, 3,8 bilhões. Só do PROES pagou 6,2 bilhões. Ou seja, o estado de Pernambuco já tinha pago 10 bilhões de reais de dívidas vindas do PROES, Bandep, e de dívida não do PROES. Mas aí é que está.
quando esses empréstimos surgiram, o que não era de Proes são 2 bilhões e 600, e do Proes 4 bilhões e 100. Mas aí que está, na hora em que vai renegociar em 2016 a nova dívida, ela permanece um saldo devedor de 2 bilhões e 956 milhões. Então, a dívida atual que foi renegociada, 92% dela se refere à dívida do Bandep. Aí vamos procurar saber agora o que é, apesar que, quando a Secretaria da Fazenda liberar os documentos, nós vamos ter a possibilidade de ir no detalhe. Mas o que significa? Pegando os exemplos de outros estados, o Bandep, a exemplo de outros estados, era utilizado pelas respectivas burguesias, que tomavam dinheiro emprestado e não pagava. Para sanear o Bandep, então se pega esse valor que eu acabei de falar, e aí o que acontece? O Bandep vai para um banco, não lembro agora, um banco estrangeiro. Esse banco estrangeiro fica com a parte boa, demite uma grande parte dos funcionários, e o Estado de Pernambuco fica com o passivo dele. Então, agora nós podemos, quando nós conversarmos com algum popular, nós podemos dizer com certeza, está aqui, Secretaria do Tesouro Nacional, a parte fundamental da dívida pública pernambucana atual, ou seja, 92% que foi renegociada, se refere à dívida do Bandep, que na verdade deveria ser chamada de dívida da burguesia. Bom, então, o que está acontecendo? Esse seminário ocorrendo agora, ele é muito importante, porque ele vai mostrar que, para renegociar essa dívida, o que está sendo exigido? A privatização. Só que a privatização em Pernambuco e da maioria dos estados já está avançada. Se nós pensamos, como é que é o nome da empresa aí? Compesa. A Compesa, ela já está, em parte, privatizada, porque ela tem uma parceria público-privada. Ela tem uma parceria público-privada com a empresa que era ligada à Odebrecht Ambiental. Então, o que nós estamos vendo aqui? Por mais que as empresas estatais ainda sejam estatais, aqui em Alagoas, aqui ainda tem a Casal, mas parte dos municípios já tem o atendimento de uma outra empresa ligada a outra empreiteira. E esse é o grande detalhe. Esta definição do BNDES, que as empresas de energia, de água, deveriam ser privatizadas como condição para renegociar a nova dívida, é aonde ele está liberando dinheiro. Veja bem, a privatização da água, que está acontecendo, mas que ainda vai aprofundar, quando mudar a ordem jurídica, é feita com dinheiro do BNDES. E o que eu levantei aqui é que essa eu não lembro agora o nome, BRK, ela conseguiu 550 milhões do BNB. E essa empresa é ligada a um grupo estrangeiro, Buckerfield, se não me engano. Então, isso é muito importante, porque aí em Pernambuco, se tem uma parceria público-privada. E a gente precisa saber o que é parceria público-privada. E aí nós temos, por exemplo, o estádio. O estádio que era do Náutico. O que é parceria público-privada? O Estado oferece garantia de rentabilidade. O Estado está dizendo, olha, se por uma acaso não for rentável, eu pago. Ou seja, esta privatização, através da PPP, ela já está sendo responsável por parte da dívida. Em Mato Grosso, onde eu fiz uma palestra agora, lá, 23 milhões da dívida do Estado desse ano se deriva da Sanemat. Então, eu vou concluir aqui exatamente colocando a importância dessa iniciativa no primeiro momento, mas é fundamental agora que façamos um vídeo que recupere para a juventude quais eram as empresas estatais. Porque, olha, se não fosse a Petrobras, não tínhamos gasolina. Se não fosse a Eletrobras, não tínhamos energia. Se não fossem as estatais, não teríamos nada. E há uma campanha de demonização sincronizada de todos os servidores, seja servidores públicos, municipais, estaduais, federais e das estatais. Ou seja, agora o que eu descobri, para fechar? O que eu descobri aqui é que quem quer comprar a empresa de água aqui é a mesma empresa que comprou a CEAL. A CEAL foi vendida por 50 mil reais. Essa mesma empresa que comprou se chama Equatorial. E aí eu fui ver, o Sindicato dos Urbanitários mostra que ela é comandada por o maior banqueiro do Brasil. A Energisa também é comandada por banqueiros. E aí, para encerrar, eu gostaria de deixar isso bem claro. Os estados estão cada vez mais se endividando com os bancos e, ao mesmo tempo, eles estão privatizando as empresas estatais. E o que acontece? O que acontece é que os bancos estão criando nomes fantasias para tomar conta de setores que eles jamais atuaram, com dinheiro estatal. Porque aqui compraram a empresa por 50 mil reais e depois
o BNDES liberou 500 milhões. A mesma coisa no Piauí. Nos 2 estados, as empresas de energia foram compradas por 50 mil reais. Agora, a Equatorial aqui, que pegou 500 milhões do BNDES, que é ligada aos banqueiros, quer também controlar a água. E aí, para fechar, o grande problema é que nós temos agora uma pandemia em que a água é mais fundamental do que qualquer momento. Então, para encerrar, eu diria que esse é o primeiro grande... É um ponto de partida, mas eu acho que a nossa tarefa agora é criar mecanismos para dialogar com a população e falar nas rádios, fazer vídeos, fazer panfletos, cartilhas, porque a população, para poder mudar, ela precisa ter acesso à informação. E essa atividade que nós estamos fazendo hoje aqui, ela tem um papel decisivo, porque ela junta a pesquisa e a extensão e ela alimenta exatamente o movimento social no sentido de criar formas de virar o jogo. Bom, obrigado, é que eu estou muito tempo sem dar aula, então se eu falei demais é porque eu estou com crise de abstinência. Eu estou assim... Por aqui a gente já voltou, Menezes. Infelizmente já começamos a voltar essas aulas. Mas enfim, vamos lá. Eu queria primeiro fazer uma correção, gente, que acho que na empolgação de apresentar o pessoal, eu falei que João Rufino era o presidente do Sindicato de Bancários, e, na verdade, ele é secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato de Bancários de Pernambuco. Então, gostaria de fazer essa correção. Foi a empolgação. Apresentei a Holanda e, em seguida, fui apresentar o companheiro Rufino, e, na empolgação, dei a mesma qualificação. E agora eu queria passar a palavra para Paulo Rubem, e antes de dizer que vocês podem reforçar, que vocês podem fazer perguntas aí no YouTube, que a gente vai repassar para os nossos palestrantes. Então, Paulo Rubem, obrigada. Muito bem, obrigado, Juliana, boa noite. Quero cumprimentar os 2 companheiros, companheiro Holanda, do Sindicato dos Servidores Trabalhadores da Compesa. Eu acho que, pelo barulho, parece que caiu alguma coisa lá. Então, vamos aguardar um pouquinho, ele deve estar retornando. Pelo jeito que ele falou, talvez a água derramou e dá esse susto. Eita, água. Bem, mas como Menezes estava apresentando aqui, essa questão foram 50 mil reais que a Casal foi adquirida, a empresa de água foi adquirida aí eu poderia abrir o microfone de Menezes? A empresa de energia que foi privatizada agora, ela foi vendida por 50 mil. Curiosamente, a Cepisa do Piauí também foi vendida por 50 mil. E a coisa que eu mais estou me perguntando é por que 50 mil? E o pior não é isso, é que logo após saiu 1 bilhão e 100. E aí saiu do BNDES. Do BNDES. Quando eu vi o controle acionário das empresas, elas são comandadas por bancos. Ou seja, os bancos, eles vendem previdência privada, eles vendem saúde privada, eles compram o título da dívida pública, os bancos são os grandes beneficiários, e agora o que eles estão fazendo? Eles estão querendo materializar a sua riqueza. E o que significa isso? É que é uma coisa, não sei qual a expressão utilizar, mas é uma coisa nefasta, porque são esses mesmos que dominam os meios de comunicação, são esses que estão ajudando a demonizar os servidores públicos. Então, é uma tarefa difícil, porque, infelizmente, a política de demonizar o servidor público e, ao mesmo tempo, encobrir o tema da dívida, ela foi eficaz. Ou seja, nós, da Auditoria Cidadã, estamos exatamente procurando acabar com tudo isso. E não é fácil, porque, na maioria dos casos, em alguns casos, a gente não conseguiu ter acesso, mas o que é muito importante é exatamente essa ideia de ir além da aparência. Essa ida além da aparência é que nos permite poder dialogar com a população e criar mobilização. Porque lá no Maranhão, eles estão lançando agora um manifesto contra a privatização. Ou seja, talvez pudesse ser agora, depois do seminário, fazer um manifesto contra a privatização da água e... Paulo, já...
Teve uma pane aqui, eu não sei bem o que foi, mas tudo bem, já voltou. Então, eu quero cumprimentar os companheiros Holanda, dos sindicatos urbanitários, companheiro Rufino, dos bancários, dois sindicatos com quem eu tenho debatido intensamente, tanto o marco regulatório do saneamento, quanto as questões relacionadas à privatização da água e do esgotamento sanitário, e com os bancários discutimos muitas vezes nos últimos anos a reforma da Previdência, as políticas de ajuste fiscal. Menezes, é um prazer mais uma vez estar com você nesse debate e dizer da satisfação da gente poder retomar um tema que foi um tema bastante cerceado, bastante censurado nos anos de 1990, quando eu estava na Assembleia Legislativa. Eu cheguei em 1995 e fiquei até o ano de 2002 na Assembleia Legislativa, pegando exatamente esse contexto inicial ao qual se referiu o companheiro Rufino, das consequências do consenso de Washington para os países da América Latina, para os Estados-nação periféricos ao capitalismo central, e todo o receituário que foi assinado depois daquele encontro, determinando a redução do tamanho do Estado, a privatização dos ativos públicos, a desregulamentação, a livre circulação de capitais, ou seja, um processo escancarado de internacionalização dependente das economias do Brasil e de toda a América Latina. E, antes disso, inclusive, nós nos lembramos que, durante toda a década de 1980 até janeiro de 1994, o Brasil havia vivido um sem número de experiências de programas anti-inflacionários, de reformas monetárias. A mais conhecida, de 1986, que foi a edição do Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, mas que também, como todas as demais, não foi suficiente para garantir um processo de estabilidade, com crescimento, com distribuição de renda e com investimento. E aí a gente chega em 1994, já com a posse de Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, no final de 1993, se anuncia a nomeação de Fernando Henrique como ministro da Fazenda, e aí se inicia todo um processo de reforma monetária para se chegar à edição do Plano Real e ao lançamento da nova moeda em julho daquele ano de 1994. Antes disso, todos nós nos lembramos que foi no governo Collor que se deu o primeiro pontapé para o Plano Nacional de Desestatização, o famoso e finado PND. E quando Fernando Henrique assume, logo em seguida a reforma monetária, ele se elege, passa 4 anos, e os seus 2 mandatos foram, digamos assim, o carro-chefe, né? Foram a espinha dorsal desse processo de aderência dependente à famosa globalização, com a abertura indiscriminada da economia brasileira, a livre circulação, depois, 5 anos depois, em 99, a adoção do câmbio flutuante, e os governos de Estado, né, que foram pegos, não diria de surpresa, porque já haviam vivenciado na década de 1980 alguns curtos períodos de controle temporário da inflação, mas os governos de Estado, então, entraram de uma maneira muito acelerada nesse grande processo de reformas de Estado, de privatizações, de alienação do patrimônio público. E antes mesmo da posse do ex-governador Miguel Arraes, em 1994, eleito em 94 para um segundo mandato depois do exílio, toma posse em 95, já haviam sido tomadas medidas de redução das empresas públicas em Pernambuco. Nós nos lembramos que aqui foi privatizada a Silp, a Companhia de Industrialização do Leite de Pernambuco, foram extintas algumas empresas e alguns órgãos da administração estadual, como a antiga Emater, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, e também fechados postos de serviço e agências do Bandep durante o governo de Joaquim Francisco, que governou de 1991 a 1994. Houve, inclusive, diversas manifestações. Eu guardo uma foto histórica de uma passeata no centro da cidade, inclusive com a presença do ex-governador Eduardo Campos, como deputado estadual, o ex-deputado Romeu da Fonte, o ex-deputado João Paulo, e a faixa dizia Joaquim Coveiro do Bandep, porque foram inúmeras as agências e postos de serviço fechados no interior de Pernambuco para reduzir o impacto dos desequilíbrios nas contas do banco para o Tesouro de Pernambuco. Mas é exatamente nesse período em que assume o governo Miguel Arraes de Alencar que se consolida o processo de privatização antecedida por um processo de saneamento do Banco do Estado de Pernambuco. Isso foi tão sério que veio de Brasília, por delegação do Banco Central, um funcionário de alto escalão de carreira chamado Vanderlei Benjamin, que chegou exatamente para ser o liquidante do Banco do Estado de Pernambuco. À época,
nós procuramos as informações relativas à situação financeira do banco, ao seu equilíbrio, e descobrimos que, naquela ocasião, o banco apontava aproximadamente 350 milhões de reais, à época, em créditos em liquidação e prejuízo. Basicamente concentrados em usinas e destilarias, cerca de 150 a 170 milhões de reais, concessionárias de veículos, empresas de construção civil e também o setor hoteleiro. Diversos grandes empreendimentos hoteleiros foram financiados em nome do desenvolvimento do turismo de Pernambuco, com créditos contraídos junto ao Bandep. Então, quando nós nos demos conta desse processo de assalto ao Banco do Estado, que era um verdadeiro assalto não institucionalizado, nós, de imediato, propusemos uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia e, embora necessitando de 17 assinaturas dos mais de 40 deputados estaduais, nós só chegamos a 11 assinaturas, porque o governo fez uma pressão gigantesca para impedir esse processo. E aí, não só o governo, a bancada filiada ao governo, mas bancadas de outros partidos aliados a setores importantes da burguesia pernambucana, sobretudo as usinas de açúcar, as destilarias, ao setor hoteleiro, as concessionárias de veículos, enfim, houve todo um lobby para que se abafasse o processo de investigação. Nós, então, fizemos essa denúncia de que o banco estava sendo praticamente sangrado pela burguesia de Pernambuco, setores importantes da economia do Estado, e ele seria levado a um processo de liquidação antecedida por um processo de financiamento. Foi quando o Estado, junto ao Banco Central, contraiu uma dívida gigantesca à época, se não me engano, originalmente de 1 bilhão e 200 milhões, quando havia uma paridade cambial, o real era equivalente praticamente ao dólar, e essa dívida, então, ela serviu, primeiro, para tapar os buracos do banco, que nunca foram cobertos com a cobrança dos grandes devedores. Segundo, parte dela foi transferida para a previdência privada dos bancários, dos bandepianos, através de uma transferência, à época, de quase 400 milhões para a Bandeprev, né, que funciona até hoje. E no frigir dos ovos, o banco foi leiloado por menos de 450 milhões para o ABN AMRO Bank, um banco de origem holandesa, e depois sucessivamente transferido para outros bancos, remanescendo hoje toda aquela estrutura com o Santander. Então, o que se caracterizou naquele momento? Primeiro, um contexto em que o Brasil e os países da América Latina foram violentamente empurrados para um processo de adesão à globalização dependente sob os primórdios dos princípios do neoliberalismo. Então, redução do tamanho do Estado, alienação de ativos, oferta de sistemas de endividamento, como muito bem pontuou o professor Francisco Lopreato, num trabalho publicado em 2006, sob a coordenação de Ricardo Carneiro, pernambucano, hoje aposentado, ex-professor titular da Unicamp, intitulado Política Econômica nos Governos de Collor a Lula. E lá há um texto do Francisco Lopreato em que ele aponta exatamente isso. Uma das grandes estratégias do capital era arrancar dos estados periféricos a oferta de ativos produtivos ou de ativos que se transformariam em eternas fontes de financiamento do capital e de acumulação através do sistema da dívida pública. Então, foram oferecidos esses contratos que, posteriormente, se transformaram em contratos de refinanciamento, como bem colocou o professor Menezes na primeira lâmina, se não me engano, e Pernambuco, eu dizia isso à época. Interessante que a primeira fala do professor Menezes me remete a algo que eu argumentei lá nos anos de 1997, 98, 99. Pessoas pernambucanas, cidadãos de Pernambuco, que nunca passaram na porta do Bandep, sequer tinham conta bancária, nunca se beneficiaram de 1 centavo de real de crédito, até hoje são punidos pelo volume em que se transformou essa dívida contra a arrecadação fiscal do Estado de Pernambuco. Então, Pernambuco inteiro é punido por um contrato de financiamento para saneamento do Banco do Estado, sem que os devedores fossem executados, sem que os gestores do banco fossem responsabilizados penalmente pelo Banco Central, pelas diversas estratégias e diversas ocorrências de má administração, e isso depois se transformou num verdadeiro túmulo, porque não interessou nem ao governo da época de Miguel Arraes de Alencar, nem aos parlamentares e partidos aliados da grande burguesia, fazer qualquer tipo de investigação para responsabilizar os gestores e para cobrar dos devedores aquilo que eles historicamente acumularam de débitos contra os cofres do banco. Então, de lá para cá, eu saí da Assembleia em 2002,
jamais se levantou qualquer tipo de questionamento à evolução progressiva desse processo de endividamento que se transformou numa bola de neve. Ou seja, a grande burguesia que tomou o banco de assalto e depois evadiu-se das suas responsabilidades para com o crédito público, terminou sendo o principal agente de financiamento do próprio processo de acumulação, em detrimento da recuperação do banco, em tese, para servir a políticas de desenvolvimento, seja na agricultura familiar, seja na infraestrutura, seja em benefício de políticas sociais, seja em benefício da ciência e tecnologia. Não foi para absolutamente nada disso que se fez o processo de saneamento. E nesse processo, nós tivemos um outro processo de endividamento, esse de dimensões nacionais, que foi a famosa operação da emissão de títulos públicos para pagamento de precatórios, cuja base de cálculo foi objeto de uma autêntica fraude no cálculo das dívidas trabalhistas e das dívidas fora da Justiça do Trabalho que se acumulavam contra a Fazenda Pública do Estado. É óbvio que isso não nasceu em Pernambuco, isso veio trazido pelo diretor da dívida pública da administração do ex-prefeito Celso Pitta, que quando foi secretário de Finanças do governo de Paulo Maluf em São Paulo, construiu toda essa operação a partir do texto constitucional de 1988. Até então, segundo a Constituição, os estados que tivessem passivos a serem pagos na área civil e na área trabalhista poderiam emitir títulos públicos para levantar fundos e quitar esses passivos de origem civil ou trabalhista. Mas, em nome da troca de moedas, criou-se uma tecnologia que veio de São Paulo para Pernambuco e de Pernambuco para Santa Catarina, como depois na Polícia Federal de Santa Catarina, um dos agentes desse processo, dizendo textualmente que a tecnologia que foi implantada em Santa Catarina para se calcular o passivo e, em cima desse passivo, emitirem-se títulos públicos, que essa tecnologia tinha vindo de Pernambuco. Na verdade, ela não nasceu em Pernambuco como um coqueiro na praia ou um pé de cana na Zona da Mata. Ela veio importada de São Paulo, que foi exatamente a alteração manipulatória da base de cálculo na transferência das moedas, dos padrões monetários. Em vez de cortarem-se zeros, esqueceram-se alguns zeros e a dívida, então, foi cotada em 480 milhões, o que representou a emissão de igual montante de valor em títulos públicos. E aí um processo absolutamente marginal, 24 horas para que os títulos fossem vendidos pela Bandep, distribuidora de títulos e valores. Esse leilão deu deserto e logo em seguida se entregam esses títulos, esses ativos, para sucessivos leilões. Aqui o senador Roberto Requião, relator da CPI dos precatórios no Senado, chamou de cadeia da felicidade. E o comprador final foi o Bradesco. Ora, o que aconteceu em Alagoas foi que, após a operação, o governo seguinte denunciou a fraude na emissão dos títulos e eles foram anulados, se não totalmente, em parte. Em Pernambuco, não. Em Pernambuco, o então candidato Jarbas Vasconcelos se elegeu em 1998, denunciando a fraude da operação dos precatórios, e quando assume o governo, ele simplesmente bota uma venda nos olhos, federaliza a dívida com o Bradesco, a dívida deixa de ser do governo de Pernambuco para com o Bradesco, passa a ser do governo de Pernambuco com a União, e se dá, então, a federalização da dívida dos precatórios, o Bradesco passa a ser credor da União. E aí eu repito, em nenhum momento qualquer cidadão de Pernambuco se beneficiou desses dois processos de endividamento. Nem do endividamento para saneamento do Bandep, nem do endividamento relativo à emissão de títulos públicos para o pagamento dos precatórios. Então, são essas operações que foram cobertas de sigilo, com pouca repercussão ou nenhuma repercussão investigatória de parte do jornalismo em Pernambuco, que fazem com que Pernambuco, como bem colocou Menezes hoje, tenha um quadro gigantesco de endividamento, o que compromete a sua capacidade de mover receita para fins do investimento produtivo, da qualificação de políticas sociais, da universalização de políticas sociais e de redução das drásticas desigualdades regionais dentro do próprio Estado, entre região metropolitana, Mata Sul, Mata Norte, Agreste Setentrional, Agreste Meridional, todos os sertões, Mochotó e Ipanema, Sertão Central, Sertão do Araripe, Sertão do Pajeú, Sertão de São Francisco, Sertão de Itaparica, ou seja, Pernambuco é um estado profundamente desigual do ponto de vista do acesso à infraestrutura, do acesso à educação, à saúde. Vejamos agora que, durante a pandemia, em algumas das regiões estaduais de saúde do estado de Pernambuco, não havia sequer hospitais com UTI. Eu não estou falando de um hospital isolado lá em Uricuri, em Araripina, ou em Água Preta, ou em Goiânia. Estou falando de regiões administrativas da Secretaria de Saúde, passando ali do quilômetro 250, de Arco Verde para lá, você não tinha
as UTIs nos hospitais públicos para atender a população nessa situação da pandemia. Então, é fundamental que isso volte à pauta como objeto de investigação pela auditoria em Pernambuco, porque essa dívida ela se transformou num processo de enriquecimento improdutivo do capital, e essa referência a qual se fez na fala de Menezes, por coincidência, Menezes, eu estava lendo de novo ontem Imperialismo, Estágio Supremo do Capitalismo, do Lenin, e passou por ontem exatamente a página em que ele alerta para a transformação das empresas do capital tradicional, da mineração, do setor do carvão, das grandes metalúrgicas, usinas, dos grandes fornos na Alemanha, tendo por trás os braços dos bancos, os interesses financeiros dos bancos, que por trás das empresas terminam sendo os verdadeiros controladores dessas empresas. Então, não é por acaso que a BRK, que sucede à Odebrecht Ambiental, ela é originária, como braço econômico, de um fundo financeiro que tem origem no Canadá. E hoje se espalhou por inúmeros outros ativos e se arvora em dizer que é a maior operadora privada de saneamento do Brasil. Mas, na verdade, em algumas regiões, essas operações já estão sendo alienadas para outras empresas, inclusive desnacionalizando o setor de água e saneamento, e é por isso que a gente não abre mão de que agimos corretamente naquela ocasião, quando denunciamos o processo de privatização do Bandep, denunciamos o conluio em defesa dos credores que nunca pagaram os seus passivos, fortunas foram construídas às custas do crédito público e nunca se devolveu isso ao povo de Pernambuco. Isso foi abafado pelos sucessivos governos posteriormente e, sobretudo, isso impede que o Estado de Pernambuco possa dispor da sua receita para fazer política de investimento, política de desenvolvimento. Então, é fundamental que a auditoria, a partir desse seminário, consiga trazer mais sindicalistas interessados no debate do endividamento, no debate financeiro do Estado, mais pessoas, mais companheiros das universidades, para que possamos fazer frente a essa que se transformou na grande estratégia da crise de acumulação do capital, que é a financiarização e o endividamento progressivo, compulsório e autoritário das finanças dos Estados nacionais. Obrigado. Obrigado você, Paulo, todos os dados. E, de fato, a gente tem que ficar atento realmente a toda essa relação existente entre a financiarização, neoliberalismo, privatização de bens públicos, transformação dos bens públicos em commodities, negociação dessas mesmas commodities nas praças públicas de bolsa de valores e todo o capital fictício, os locais onde eles são negociados, né? Então, esse vai ser o interesse do nosso núcleo de auditoria aqui em Pernambuco, investigar essas relações de dívida pernambucana, junto com todo esse processo de acumulação de capital e beneficiamento do capital privado. Então, realmente é urgente, eu vejo nos comentários aqui embaixo, né, eu queria passar já para algumas perguntas, e algumas perguntas que foram colocadas lá no nosso chat, e abrir para quem quiser fazer algumas, para quem quiser responder, o Moab Oliveira, ele perguntou, na verdade, e ele já vem emenda com uma outra questão também, né, em relação a essa privatização da água em Petrolina. Quem são as pessoas que têm acesso à água efetivamente na região de Petrolina, tendo em vista que várias regiões ainda são abastecidas com caminhões-pipa. Então, essa é uma pergunta, mas também é uma colocação, né, mas isso realmente é um problema no nosso estado. Eu não sei se a Holanda saberia dizer alguma coisa, poderia responder a respeito dessa transposição do Rio São Francisco, que atravessa vários municípios, mas nós temos uma estação de elevação e a população ainda depende de carro-pipa. Ele tem razão, né? É o que eu citei, é um dos municípios privilegiados pela geografia, né, privilegiado pelo volume de água que recebe. O Lago do Sobradinho está lá em cima de Petrolina e ele quer privatizar, ele já está abrindo um processo de licitação a partir da nova lei aí para privatizar a Compesa em Petrolina, né? Existem municípios aqui no estado de Pernambuco onde o que a Compesa arrecada mensalmente não dá sequer para pagar a conta de luz à CELP. Então, se não houvesse subsídio, se não houvesse cruzamento de quem tem mais condições, ajudar a pagar a conta de quem não tem condição nenhuma, nós vamos cometer uma injustiça imensa, nós vamos penalizar grande parte da população pernambucana sem a água,
sem ter acesso à água, que é um bem essencial, né? Então, esse, de fato, é um risco, ele tem toda razão. De fato, a transposição melhorou o abastecimento para alguns municípios, mas, de fato, Pernambuco, somente 10 municípios, 190 e tantos municípios, somente 10 é autossuficiente em abastecimento de água. A Aline Araújo, ela perguntou aqui, eu acho que pode ir para Paulo Rubem ou para Menezes. Professor, o senhor poderia falar sobre a dívida externa no estado de Pernambuco? Sim, eu vou pegar a minha aqui que dá para ler melhor. E aí eu queria emendar com uma outra, o Menezes, aproveitar que eu acho que as duas estão conectadas, que assim, a federalização da dívida impediu que o Estado admitisse dívidas externas. Sim. Deixa eu só localizar aqui. Recente. Tá aqui. Vou pegar o caso de Pernambuco agora, que aqui dá para eu ler. Esse, inclusive, poderia ser um tema de outro debate, porque... Bom, vamos lá. F5... Pernambuco, pronto, tá aqui. Ué, essa tela não tá Pernambuco? Tá aqui. Pernambuco. Bom, os primeiros empréstimos de Pernambuco ocorreram em 1966, ou seja, a ditadura já estava em vigor. E o segundo foi também em 68. E o curioso é que o financiador foi a Siemens. A Siemens é uma empresa alemã e o objetivo era a aquisição de material hospitalar. Aqui nós temos uma irregularidade muito grande, porque isso aqui aconteceu em vários estados. O que significa isso? Uma empresa quer vender um produto para um estado e aí ela faz um empréstimo externo a esse estado e esse estado fica comprometido em comprar o seu produto. Isso na ditadura foi muito, muito praticado, porque isso aqui é ilegal. Você, quando empresta para o estado, mediante o compromisso de comprar seus bens, você está fazendo o que pode chamar de venda casada. Então, isso aqui seria naturalmente, foi durante o governo Paulo Pessoa Guerra, da Arena. Depois é o Nilo Coelho. Em seguida, nós tivemos um empréstimo externo para plano rodoviário estadual. Depois nós tivemos um outro empréstimo do Banco Nacional, do Banco de Boston, também para prioritário, aqui, no caso rodoviário. Em 74, nós tivemos um outro empréstimo da Romênia, veja só, para a perfuração de poço artesiano no governo Heraldo Gueiros. Em 74, de novo, financiadores estrangeiros. Olha só, aqui diz financiadores estrangeiros, não tem um nome deles. Se bem que é a mesma coisa que aconteceu hoje. Transporte, educação, agricultura. Mais à frente, nós tivemos, em 79, o Complexo Industrial Portuário de Suape. Suape, durante o governo Marcos Maciel, empréstimo externo. Agora, uma coisa bem importante, é que, a partir de 79, é quando a taxa de juros no euromercado estava no momento mais elevado. E eu diria que uma das coisas mais terríveis do endividamento externo é que ele ocorre justamente quando a taxa de juros americana tinha subido, a LIBOR também tinha subido, e que isso, por si só, já oferecia uma taxa de juros que ninguém... uma taxa de juros exorbitante. Então, nós tivemos aqui, 79 foi o polígono das secas, 81 foi empréstimo agropecuário, 81 de novo indústria, 83 programa de investimento no Estado, aí começa 84 reescalonamento da dívida externa, Roberto Magalhães, PDS, mais à frente, novamente, políticas econômicas, que era um nome disfarçado de renegociar a dívida, 85 refinanciamento da dívida externa, Roberto Magalhães,
86, refinanciamento da dívida externa. Olha só, o Estado de Pernambuco teve isso nós chamamos de caráter financeiro da dívida. Ou seja, o Estado de Pernambuco talvez tenha sido um dos mais, depois do Rio de Janeiro, um dos mais afetados pela política de juros altos. Por quê? Porque ele passou a fazer seguidos empréstimos para pagar a própria dívida. Aí depois nós tivemos 91, reabilitação de rodovias, 94, desenvolvimento social, 94, Companhia Energética de Pernambuco. Olha só, o empréstimo de 94 de 75 milhões de dólares no governo Joaquim Francisco foi para a CELP, né? CELP. E mais à frente, 95, o empréstimo externo para saneamento básico. Ou seja, a Compesa teve um empréstimo durante o governo Miguel Arraes em 95. E aí, por último, 97, teve um financiamento do Banco Mundial para combate à pobreza rural de Pernambuco. Olha só, você tem um monte de empréstimos que, quando eram feitos, eles tinham como justificativa acabar com a pobreza e desigualdades regionais. E, na verdade, o último empréstimo, 97, é justamente para combate à pobreza rural, que veio do Banco Mundial. Então, os empréstimos externos, o último foi em 2001, que foi desenvolvimento do turismo. Aqui não estão os empréstimos que foram feitos mais à frente. Porque a outra pergunta que foi feita é o seguinte: durante a 9496, foi proibido novos empréstimos. Deixa eu sair daqui. Foi proibido novos empréstimos. Deixa eu só voltar a ver minha cara aqui. Ah, tá. Então, foi proibido fazer novos empréstimos. E o que aconteceu em 2016? Foi permitido uma nova etapa de endividamento. Quando a 9496 surgiu, ela proibia qualquer tipo de empréstimo. Ela federalizava. Em 2016, ela abre. E aí, o que nós temos? Um novo ciclo de endividamento gigantesco. Alagoas tomou emprestado 1 bilhão e 200 nesse ano para fazer o quê? Obras de rodovia. Ano passado, 700 milhões. E essa é uma coisa que nós precisamos investigar aí. Quais foram os empréstimos novos vindos da Lei Complementar 156? Por isso que todos os governadores, independente dos partidos, apoiaram isso. A relação, isso aqui já falei, devíamos decretar. Alguém perguntou sobre moratória. Olha, vamos ser bem claro. Nós estamos começando a fazer um processo de auditoria, que está na Constituição, que não foi efetivado. Nós não podemos, sem sequer ter acesso a qualquer informação, já começar a dizer que nós vamos fazer moratória. O que nós temos que dizer é que é necessário fazer auditoria, é necessário que a população saiba, porque essa experiência aconteceu no Equador. Mas não foi uma moratória por declarar moratória. Foi uma moratória depois da auditoria cidadã, quando Maria Lúcia, Ramiro Chimures, Eric e vários outros fizeram a auditoria, foi constatado que 70% era ilegal, e aí o que aconteceu não foi nem moratória, foi suspensão do pagamento. Porque a questão toda é essa. Dívidas que são consideradas ilegais, elas não têm por que nem pedir moratória. Elas têm que ser canceladas. Então, no Equador, foram canceladas. Foi cancelado 70% da dívida, e este cancelamento significou investimento em saúde, educação e infraestrutura. Essa é uma coisa importante. Então, não adianta a gente já, de imediato, dizer, vamos declarar moratória. Espera aí. A população nem sabe o que é Bantep, nós temos que entrar com um processo de formação. Entrar simplesmente declarando que vamos fazer moratória é começar pelo... Eita, sobre a dívida externa, já falei, como fica o Tribunal de Contas. Olha, o Tribunal de Contas deveria ter feito alguma coisa, porque eles têm esses dados que nós estamos tendo acesso agora. A água está sendo privatizada enquanto todos os países estão estatizando, isso é um fato. Então, o colega falou do subsídio cruzado. A coisa mais terrível é exatamente isso, porque aqui 9 cidades já estão com parceria público-privada, e eles querem privatizar, através de uma PPP, a área metropolitana, que é a área mais rentável. E o que vai acontecer? O colega acabou de falar. Os municípios do sertão, que dependem da Bolsa Família, que dependem das transferências, vão ficar sem nada. Foi exatamente isso que aconteceu em Manaus, que em Manaus privatizaram a água há 20 anos. Então, bom, já me colocaram no telão aqui, eu acho que significa que falei demais. Eu queria voltar a palavra para Paulo Rubem, para perguntar a respeito dessa questão mesmo da interiorização da privatização da água na região do sertão.
Eu vou antes fazer um casamento, na verdade, um casamento bastante tumultuoso, se eu posso usar essa expressão, entre essa facilidade para o endividamento com outras duas questões que são graves. A primeira delas é o altíssimo nível de sonegação fiscal contra a fazenda pública em Pernambuco, e a segunda, que é uma outra questão tratada sob sigilo, que são os programas de incentivos fiscais do Estado de Pernambuco. Eles começaram nos anos de 1990, no governo de Joaquim Francisco, com o título Fundo Cresce Pernambuco. E depois eles se transformaram no Programa de Desenvolvimento de Pernambuco, o PRODEP. Quando eu passei 8 anos na Assembleia Legislativa, e estive nesses 8 anos como deputado da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, eu procurei que se cumprisse a Constituição do Estado, que, se não me engano, assegurava lá no seu artigo 104, regularmente a Assembleia, por meio da Comissão de Orçamento, Planos e Fiscalização, Finanças e Tributação, deveria auditar as consequências desses programas de incentivos fiscais. Primeiro o Fundo Cresce Pernambuco e depois o Programa de Desenvolvimento de Pernambuco, PRODEP. Eu, inclusive, hoje acabo de postar um questionamento acerca da saída de Pernambuco da fábrica da Quibon, que transfere toda a sua produção. A fábrica fechou em Pernambuco e se transferiu para São Paulo, e eu perguntei nessa postagem quanto de ICMS a Quibon recebeu do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco. Quanto não terá recebido ainda dos antigos programas de incentivos fiscais da Sudene? Porque há alguns anos, há mais de 10 anos, nós tínhamos aqui no município de Paulista a Hering, que fechou em Pernambuco, alegando problemas com a concorrência da malharia chinesa, problemas do ponto de vista cambial, mas ela fechou em Pernambuco e foi para o Ceará. E à época eu lembro que a Hering tinha débitos de mais de 25, 30 milhões de ICMS, como aconteceu com a Braspérola, no município de Camaragibe, lá na Vila da Fábrica. A fábrica da Braspérola, em Pernambuco, com a mesma fábrica que eles tinham no município de Serra, no Espírito Santo, esses dois polos representavam o maior polo de produção de linho de algodão do mundo. E a Braspérola fechou em Camaragibe, foi-se embora e deixou dívidas de milhares e milhares, milhões de reais por conta do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco. No caso da sonegação fiscal, porque se pergunta por que Pernambuco tem que recorrer tanto ao endividamento para financiar a estrada, para financiar o combate à pobreza, por que ele não se autofinancia com sua receita fiscal e com uma melhor administração da capacidade tributária? Ora, há 25 anos, eu estava na Assembleia, nós pedimos a CPI da sonegação fiscal. De novo, quem aparecia na linha de frente? Usinas e destilarias, atacadistas e supermercados. Qual era o estoque da dívida há 25 anos? 650 milhões de reais. Em 2018, há 23 anos, o estoque da dívida ativa tributária chegava a 17 bilhões de reais contra a Fazenda Pública em Pernambuco. E sabe qual é a capacidade de arrecadação e recuperação desse estoque que Pernambuco apresentou em 2017? Menos de 1% ao ano. Então você vive sob a pressão da burguesia, de um lado, a grande sonegação fiscal concentrada nos grandes atacadistas, o setor de material de construção, combustíveis, etc., etc., que não tem qualquer sanção penal. Do outro lado, o Estado abrindo as portas escancaradamente para a renúncia do ICMS, e aqui se praticou algo criminoso, porque a parte do ICMS que fica na Fazenda Pública Estadual é de 75% da arrecadação, 25% compete aos municípios onde se gera a arrecadação do imposto. O Estado renunciou 100% da sua parte, dos seus 75%, e passou a interpretar que ele poderia renunciar também 75% do que fosse efetivamente arrecadado. Ou seja, eu abro mão da minha parte. Então, o que é efetivamente arrecadado? 25%. Mas espera aí, isso é dos municípios. Não. Criou-se aí uma controvérsia jurídica que o Estado passou a meter a mão em 75% dos 25% que cabiam aos municípios. Agora, não se tem nenhuma avaliação do custo-benefício dessa política de incentivos fiscais. Qualquer redução do PIB nacional, qualquer política de recessão na economia brasileira arrasta Pernambuco junto. Então, Pernambuco tem dois pilares que jogam para baixo a sua capacidade de arrecadação, e aí, historicamente, é muito fácil, dada a facilidade e a liquidez dos empréstimos internacionais, do Estado se endividar. Consequentemente, sem avaliação da Assembleia, sem a participação crítica independente do Tribunal de Contas, e todo esse processo se transforma numa bola de neve. No caso dos municípios, constitucionalmente,
a titularidade é dos municípios, serviços de água e esgotamento sanitário. Isso já está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Acontece que os municípios não têm capacidade de investimento e, no regime militar, para que aderissem ao Planasa, Plano Nacional de Saneamento, delegaram, por meio de concessões de 30 anos, para que a Compesa assumisse essa responsabilidade e aí poderia se financiar pelo regime militar para oferecer água e esgoto. Vencidos os 30 anos, em muitos municípios, não se fez absolutamente nada. E aí a Compesa voltou a pedir, como eu assisti em Floresta há 2 anos, em 2018, numa audiência pública na Câmara Municipal, em que o prefeito mandava um novo projeto de lei para a Câmara para transferir de novo a concessão para a Compesa e, na concessão, autorizando a Compesa a transferir para terceiros. Ou seja, a concessão da concessão. O que eu vi em 2001, há 19 anos em Petrolina, na gestão do ex-prefeito Fernando Bezerra Coelho, foi uma outra manobra. O prefeito assumiu uma briga com a Compesa para municipalizar os serviços de água e esgoto, dizendo que a Petrolina estava na beira do rio, a água é nossa, vamos assumir. Aí ele manda um projeto de lei para a Câmara Municipal, em 2001. Eu estava lá na audiência pública, fui convidado pelos sindicatos urbanitários para debater. Artigo 1º, fica rescindida a concessão do município de Petrolina para a Compesa. Artigo 2º, o município de Petrolina cria a empresa Águas de Petrolina. Artigo 3º, a Câmara Municipal autoriza o município de Petrolina a alienar o controle acionário da empresa Águas de Petrolina. Ou seja, era um 3 em 1 feito no sistema de som antigo. Rompia a concessão com a Compesa, criava a empresa municipal e já pedia autorização para alienar o controle acionário. Ou seja, a água está se transformando num grande ativo. E ninguém pode nos livrar, se isso não for barrado, se isso não for interrompido, de se proceder como se procede com as commodities, se negociar no mercado futuro, se vender água para daqui a 5 anos. Ou seja, quem controlar as fontes dos recursos hídricos vai controlar o mercado futuro e vai transformar a água numa commodity, com todos os riscos que nós temos e que acontecem em outras commodities, inclusive com as operações cambiais do Banco Central, com os famosos swap cambiais. Então, você está fazendo uma negociação que depois ela é lesiva ao patrimônio público, coberta pelo Tesouro Nacional, como acontece com o Banco Central. Então, essa discussão do novo marco regulatório, além das probabilidades para as empresas estaduais e para os municípios, ela é um grande atentado ao caráter público da água como um bem público essencial à vida, à saúde, ao desenvolvimento, à agricultura familiar, à regularização fundiária nas comunidades pobres, irregulares, insalubres, porque no momento em que se fechar o circuito e a água se transformar num bem privado, a população vai ser privada das fontes naturais, do acesso desde a água bruta até a água tratada, e vão se criar, concluindo, como já está na lei do marco regulatório, a possibilidade do fracionamento. Quem controla a água bruta vende, quem compra a água bruta trata, quem vende a água tratada vende para quem transmite, e quem transmite vende para quem instala água dentro de casa, como é com a energia elétrica. Além do absurdo de você poder tarifar o quê? A coleta do lixo, a limpeza urbana. Você vai tarifar pelo número dos dias em que a limpeza é feita. Então, quem puder pagar, vai pagar 7 dias de coleta no seu bairro, na porta da sua casa. Quem não puder pagar, vai pagar a coleta da segunda. E o lixo vai ficar acumulado terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Está na lei do novo marco regulatório do saneamento e da coleta dos resíduos. Então, é preciso que esse assunto saia da bolha só dos especialistas na questão da água e entre na bolha maior ou no universo maior da defesa do bem público, do combate a esse processo de financiarização dos ativos, a esse processo de autoendividamento dos estados, para que a gente possa, por meio da auditoria, tomar as medidas, como bem colocou Menezes. Não dá para dizer, vamos suspender, vamos questionar, sem antes a gente poder fazer a auditoria e revelar para o cidadão de Oricuri, para o cidadão de Palmares, de Catende, do Ibura, do Coque, dos Coelhos, de Jardim São Paulo, em Recife, lá de Petrolina, Dormentes, de Curi, Lagoa Grande, até porque tem muitas cidades na beira do Rio São Francisco em que as pessoas não têm água em casa. As pessoas veem o Rio São Francisco, mas não têm água 24 horas, 7 dias da semana, 30 dias do mês em casa. Gente, isso é muito sério. Eu queria a gente aproveitar essa fala agora de Paulo para dizer que a Auditoria Cidadã ela está fazendo 20 anos, mais uma vez, falar sobre isso, e que, em virtude desse aniversário, ela está fornecendo vários materiais, vários livros de forma gratuita no site auditoriacidadã.org.br.
e está lançando também o manifesto de Hora de Virar o Jogo. Tá? Então, nesse programa da Hora de Virar o Jogo, é possível você verificar vários outros dados relativos a outros estados, relativos à nação brasileira, à União Brasileira, né, de gastos, de empréstimos e de muitos outros absurdos, tanto jurídicos quanto econômicos, que permeiam a nossa realidade. E aí, para a gente já encaminhar para o final, tem uma outra pergunta aqui de Aline, né, de Aline Araújo, que é também relativa a essa questão que Paulo estava falando aí no final, de a gente tentar sair um pouco da bolha, tentar sair dessa bolha das discussões de quem é que pode falar sobre o quê, e tentar espalhar melhor a notícia e as oportunidades de investigação, de auditoria com toda a população, né? E aí ela pergunta, uma questão que ela sempre tem dúvidas, é que como é que a população poderá ter acesso às documentações para fazer a auditoria cidadã da dívida? É somente pela lei de acesso à informação ou teria alguma outra forma da população em geral verificar essas contas e esses empréstimos adquiridos pelo Estado e pela União Brasileira? Menezes. Bom, um dos fundamentos da nossa existência não é só ter acesso, através da lei de acesso à informação, a esses documentos. Uma das coisas fundamentais nossa também é tornar isso acessível aos demais componentes da sociedade. Ou seja, aqui, se alguém quiser todas as informações, o que nós podemos fazer? Pegar isso e colocar no site dos bancários, no site dos urbanitários. Essa informação, ela tem que ser, à medida que a Secretaria da Fazenda liberar, nós temos como tarefa também isso, tornar mais fácil o acesso. Agora, só que tem um problema. Não basta essas informações chegarem à população. Ela precisa estar organizada, ela precisa estar formada. Porque você pegar aquele pacote que eu tenho ali de, 800 páginas e entregar para as pessoas, nós temos que ter um espaço de envolvimento delas. E aí é o espaço da formação. Aí, exatamente, o que aqui em Alagoas nós estamos já há 8 anos do núcleo, mas a cada momento a gente tem que renovar, porque alguns alunos saem, outros entram, algumas pessoas entram no movimento, outras saem, então a gente tem que estar sempre renovando, sempre envolvendo novas pessoas, porque o nosso fundamental aqui, a fundamental tarefa é exatamente isso, é ter um espaço onde haja essa formação, ter um espaço depois de comunicação, porque é mais talvez interessante para grande parte da população já pegar também a cartilha, pegar um boletim, por exemplo, a Auditoria Nacional, ela tem aquele gráfico de pizza, ou seja, a nossa tarefa aqui, para atingir grande parte da população, é ir numa rádio, falar, é montar um vídeo, porque hoje grande parte da população tem acesso, ou seja, o fundamental aqui é exatamente, não é só dar acesso ao restante da população, mas é facilitar a ela o entendimento do que está colocado, porque não é fácil, eu posso assegurar que não é fácil você pegar um documento desse sem conhecer a legislação, ou seja, mas, no entanto, o nosso papel é esse, é tornar possível, e outra coisa que está acontecendo em vários núcleos, é incorporar isso à pesquisa. Pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado, isso aqui pode ser artigos acadêmicos, ou seja, nós temos uma página da Auditoria Nacional que tem 110 mil inscritos. Nós temos o CADTM, na Bélgica, que é um site que congrega todo o movimento mundial, e lá você tem 7 línguas publicadas, ou seja, nós temos que utilizar a imprensa sindical. Ou seja, os sindicatos devem sempre colocar lá notas, colocar vídeos, porque se a mídia burguesa não nos permite esse espaço, a nossa grande tarefa é exatamente isso. E eu sempre lembro, a extrema-direita usa as mídias sociais para pedir a volta da Idade Média. Nós temos que nos apropriar dessas mídias para criar uma linguagem e facilitar o entendimento. Porque nossa grande possibilidade é justamente criar mecanismos para que a população possa se envolver e possa se perguntar qual é a função do Estado Nacional. Eu estou dizendo isso, mas a descoberta vai ser exatamente essa. Porque o Estado faz o quê? Ele cobra imposto de pobre, ele faz renúncia fiscal para rico, ele toma dinheiro emprestado de bancos, ele privatiza todos os serviços. Então, o que nós temos hoje é isso. O Estado Nacional,
ele está inteiramente esvaziado de funções sociais. E a lei complementar 156, que para exigir uma nova renegociação, ele está colocando o que de fato? Está colocando os restos da primeira etapa de privatização, que são, na verdade, o quê? Os passivos. Ou seja, a parte boa foi entregue aos bancos e a parte ruim ficou para a população, que vai ficar sem saúde, que vai ficar sem educação, que vai ficar sem qualquer possibilidade de ter uma alternativa na sua vida. Eita, eu estou sem. Juliana, você está sem? Sim, estava sem áudio, desculpem. O envolvimento com toda essa questão da dívida pública, gente, é indispensável, né? A existência da dívida pública, ela vincula, pela lei de responsabilidade fiscal e outros dispositivos jurídicos, ela vincula a não construção de novos hospitais, diminuição de fornecimento de medicamento, não aumento salarial, redução de índices de aumentos salariais. E aí, dentro de aumentos salariais, entra a educação básica, a educação fundamental, né? Então, toda essa gama de direitos fundamentais, de direitos sociais, eles são prejudicados em função da existência dessa dívida que nós queremos investigar. Né? É nosso dinheiro que está sendo depositado nessa dívida. E esse dinheiro é que a gente quer saber para quem está sendo pago, por que está sendo pago. Como os dados que Menezes trouxe aí nesse momento agora. Foi um dinheiro que foi o empréstimo que foi feito na Romênia na década de 70, né? Para quê? Para perfurar poços. Aonde? Quem adquiriu esse empréstimo? Então, por que eu estou pagando por isso, por exemplo? Então, a gente precisa investigar essas questões, porque a pandemia está aí e ela evidenciou a necessidade de uma maior presença do Estado na nossa sociedade. Né? O Estado precisou estar presente não só no meio de saúde, como também nas relações relativas a emprego e renda, relações de renda em geral, desses auxílios todos que nós desejamos que seja pago, não na forma como está sendo apresentada, né? Então a gente precisa pensar, refletir criticamente em tudo que está sendo feito, a reforma tributária que foi entregue ontem, e que aí já pode ser um outro seminário, mas que vai onerar ainda mais a parte da população que recolhe sobre o consumo e não sobre as grandes fortunas. Então nós precisamos ficar atentos a essa, e precisar entender toda essa questão da dívida pública, porque ela atinge diretamente a vida de cada um de nós. E a privatização do Bandep lá atrás, ela vai ter uma grande importância na constituição da dívida pernambucana nos dias atuais. Por incrível que pareça, existe uma correlação direta entre o dinheiro que foi colocado pelo Estado no banco, lá atrás, para sanear e depois privatizar, como disse Paulo Rubens, e a nossa dívida hoje, que está sendo o motivo alegado para a privatização da água. Então, nós precisamos ficar unidos e estamos aqui abertos para quem quiser participar do nosso núcleo e investigar e ajudar na construção e localização de todos esses dados. E agora, caminhando para o final, eu queria dar as considerações finais, cada um puder falar até 5 minutinhos sobre as nossas considerações. E abrir o microfone, se puder abrir o microfone, professor Paulo Rubem, que já está querendo falar, já está ali. Pronto. Eu vou tocar num ponto rapidinho, depois, como eu chuto com a canhota, eu vou passar a bola com a perna esquerda para o Menezes, né? Veja só, além da discussão da reforma tributária, já gerou ampla divulgação hoje nos jornais, sobretudo nos jornais econômicos, no Valor Econômico, a proposta de emenda constitucional para a reforma administrativa. Eu fiz vários prints das manchetes e dos comentários dos assessores e secretários do Paulo Guedes e das secretarias que vão tocar essa proposta de emenda constitucional. Num dos momentos dessa entrevista, dessa matéria publicada, o interlocutor diz: estamos dando um sinal para os agentes econômicos que estamos fazendo a nossa parte. Ele não diz, estamos dando um sinal para o povo que o governo vai melhorar. Ele está dando um sinal para os agentes econômicos. Em segundo lugar, o grande motivo dessa reforma, segundo um desses secretários, é porque em 12 anos as despesas de pessoal do serviço público subiram 145%. Ora, qualquer estudante de economia 1, o Menezes não pode me desmentir, certamente,
ou ele pode concordar comigo, qualquer estudante que aprender a entrar nas páginas do Tesouro Nacional vai ver que as despesas de pessoal não são a maior pressão no conjunto das despesas, sobretudo das despesas do Tesouro Nacional. Então, se em 12 anos cresceram 145% as despesas de pessoal da União, a dívida pública, o estoque da dívida pública e o que se pagou de encargos em juros e amortizações cresceu muito mais, 6, 7, 8 vezes mais do que isso. Mas esses canalhas, esses irresponsáveis, cinicamente escondem da população quem é que está ganhando dinheiro com os recursos públicos. Quem é que está ganhando dinheiro sem produzir? Quem é que está ganhando dinheiro sem trabalhar, sem bater um prego numa barra de sabão, sem costurar uma barra de calça, sem calçar 1 metro quadrado de rua, sem pôr 1 metro cúbico de saneamento na favela? Quem é que hoje ganha a maior parte da riqueza constituída pelos impostos e contribuições que o Estado arrecada? Não é o professor, não é o servidor público, nem civil, nem militar, não são os aposentados, nem aqueles que dependem de benefícios, pensões e aposentadoria da Previdência. Os que levam a maior parte da riqueza que o Estado retira da sociedade são os que vivem da renda do capital, da renda dos juros, dos títulos públicos. Então, toda essa macro preocupação é porque a dívida pública vai chegar a 90% do PIB, e 25% dessa dívida é dinheiro que engorda o lucro dos bancos, sem que os bancos ofereçam 1 centavo de crédito. São as operações compromissadas que o Banco Central realiza diariamente, semanalmente, mensalmente, para tirar dos bancos as suas sobras de caixa, dentro de uma visão, que é uma grande ideologia manipulatória, de que o problema inflacionário no Brasil é um excesso de oferta de moeda, um excesso de oferta de crédito, é o aquecimento da demanda em detrimento da oferta. Ora, então vamos investir a receita do Estado para produzir, para melhorar a infraestrutura, para reduzir o custo para a produção, para a oferta de bens, serviços e mercadorias, aí você reduz a inflação. Então, nós estamos diante de uma jornada extremamente violenta contra os direitos do povo brasileiro. Essa proposta de reforma tributária, com a proposta de reforma administrativa e com as 3 PECs do ano passado, que estão lá, PEC 186, 187, 188, sobretudo a PEC 188, que diz que a dívida pública passa a ser a âncora fiscal do Estado. Ou seja, o Estado não vai ser guiado mais pelo compromisso com a saúde, educação, saneamento, habitação, infraestrutura, ciência e tecnologia, educação básica, ensino superior, universidade, pós-graduação. O Estado vai passar a ser guiado pela necessidade de dar rendimento ao capital aplicado no endividamento do Estado. Então, vamos aumentar a nossa capacidade de pesquisa nas universidades, vamos colocar o movimento sindical na vanguarda e vamos explicar didaticamente à população quem ganha e por que esse sistema tem que ser destruído a serviço do bem-estar da maioria da população. Muito obrigado, estamos juntos. E aí, como você já bateu a bola, vai Menezes chutar para o gol. Bom, eu vou finalizar exatamente colocando outros aspectos. De certa forma, já foi colocado. Porque, olha só, nós temos dois problemas centrais, na verdade 3, que seria a sonegação, a renúncia fiscal, que é muito grande, e o principal é o que significa a Lei Candir. Somente em Pernambuco teria a receber 5,5 bilhões da União, em função de que as exportações são desoneradas. Mas aí é que está. Não existe um modelo de desenvolvimento determinado. O que nós temos, na verdade, o Paulo acabou de denunciar, e aqui eu estou tentando fazer a mesma coisa. A renúncia fiscal, ela está servindo para fazer funcionar o que eu chamo de indústria de rodinha. A Que Bom estava em Pernambuco, depois ela vai para o Rio Grande do Sul, a outra, a ERIC, vai para o Ceará. Então, o que nós temos é exatamente isso. Você pega, deixa de receber, mas não é só isso. O setor monopolista, os grandes atacadistas, vamos pegar alguém que recebe Bolsa Família, vai no supermercado e compra. Quando ele compra, ele paga o imposto. Só que o dono desse empreendimento pega o seu imposto e não repassa para a população. E com a alegação de que vai gerar 200 empregos. 200 empregos que a maioria de um salário mínimo. Bom, com essa renúncia fiscal que você está fazendo, vamos supor, Alagoas fez renúncia fiscal de 670 milhões. O orçamento da UFAO é 870. Ou seja, a renúncia fiscal ela tem que ser quantificada. Mas quem está por trás? São grupos monopolistas, são atacadistas internacionais, são grandes empresas
que pegam esse imposto que a população paga e depois remete como louco para a matriz. Então, eu acho que a grande questão que está aqui colocada é exatamente perguntar para que serve o Estado Nacional? Qual é a perspectiva que está vindo? Nenhuma. E aí, para finalizar, o rebaixamento programático dos setores majoritários da esquerda brasileira e latino-americana é outro problema. Porque nós estamos vivendo uma situação de que o rebaixamento programático faz com que parte do movimento social não está colocando em pauta as principais reivindicações da população. E aí o que está acontecendo de mais grave? O que está acontecendo agora, a última pesquisa feita mostra que os eleitores que votaram, que parte dos eleitores que votaram em Lula há um tempo atrás, eles passaram a votar em Bolsonaro por causa do auxílio emergencial. E esse é muito sério. Ou seja, é um cara de extrema-direita que faz uma política desse sentido e que leva para ao seu lado um segmento que até então votava no que se pode chamar da perspectiva de esquerda. Então, esse é o grande problema. Nós estamos indo para uma situação bastante preocupante. Se nós não voltarmos à formação política, se nós não voltarmos à questão fundamental, qual a classe social que eu pertenço? Se nós não soubermos qual a classe social que nós pertencemos, como é que nós vamos poder dialogar com o restante da população? Ou seja, essa perda da identidade de classe, e ela foi o nosso grande problema, porque está criando uma confusão muito grande. Então, eu diria que a grande questão aqui é, nós, para virarmos o jogo, nós vamos ter que virar muitas coisas também. Nós vamos ter que redefinir muitas coisas que pararam de ser feitas. Para encerrar mesmo, hoje nós estamos sofrendo ataques ao movimento da auditoria cidadã de setores da esquerda. Setores da esquerda estão questionando a nossa existência. Então, é lamentável. Eu acho que a base social quer auditoria. Mas, infelizmente, o que eu estou vendo é artigos e artigos de pessoas que estão vindo para fazer a crítica ao movimento da auditoria cidadã. Como se fosse possível a encontrar uma alternativa sem que pudesse a população saber o que está acontecendo. Independente de qualquer coisa que nós vamos fazer, o nosso grande papel é tornar transparente o que aconteceu. A população precisa saber disso, porque senão o que ela vai fazer? Ela vai demonizar o servidor público. Se ela não entender que o servidor público está sendo atacado, e está sendo atacado porque está pagando a dívida que era dos grandes empresários... Eita, eu me empolguei. É abstinência de aula, desculpa aí. Não, vamos continuar então aqui são as suas considerações finais. Já acabou. Eu queria passar a palavra logo para o nosso anfitrião aqui da noite, João Rufino, para dar suas considerações finais e complementar alguma coisa que você queira fazer ou colocar. Obrigada. Ok. Gente, a gente está concluindo esse momento sabendo que a gente precisa investir numa coisa que é muito importante. A gente experimentou isso durante o processo de privatização do Bandep, recentemente, contra os ataques no Brasil, fazer audiência pública. Por mais que seja difícil, nesse momento, aglomerar e fazer uma audiência onde o povo participa, o povo pergunta, momentos como esse têm que ser oportunizados mais vezes. Para, como o Menezes disse, trazer isso para mais próximo da população, para o pessoal poder engendrar o que é a auditoria pública e querer participar. Eu acho, e isso com a experiência que a gente teve no Bandep, que só conhecendo a importância do que você está lutando por ela, daquela coisa, você consegue apaixonar outra pessoa nessa luta. Quando a gente foi para o interior do Estado, naqueles rincões onde o Bandep era uma agência pioneira, não tinha outra coisa, e sabendo da importância dele para o cisadeiro, para as pessoas que plantavam algodão, e vendo com tristeza toda a linha férrea do Estado de Pernambuco, onde
tinha o escoamento da produção de algodão parada. A gente vê o quanto, há quantas décadas o Estado esquece o povo, esquece a sua economia e se fixa em outras questões de defesa da oligarquia e de outros interesses. Os maiores devedores do Banep, como Paulo Rubens disse, eram time de futebol, eram hotéis, eram usineiros e plantadores de cana. E por que isso? Porque as oligarquias que sempre estiveram à frente disso, com mais força, né? Destino turístico e tudo mais, mas o uso contínuo dos recursos do Bandep para fazer um investimento para a produção, e seus dinheiros fazendo de coisa que estavam fazendo o aquecimento da produção de açúcar aqui, mas na verdade usavam somente o que tinha sido dado de empréstimo para ter o padrão de vida que tinham, ter as viagens, o financiamento de suas famílias fora do país, enfim, tudo isso. E tudo isso vai a público, tudo isso vai à luz nesse momento. Mais do que isso, é importante fazer com que o cidadão veja a importância da discussão que a gente está falando, do que a gente está dizendo. Água, o bem mais precioso que a gente tem. E, como Paulo Rubens disse, o superfracionamento desse bem vai fazer com que bancos e outros tipos de algozes da população se beneficiem ainda mais ao fazerem esses processos. Eu tenho certeza que o povo lá do sertão, as populações indígenas e todos os povos que precisam da água e tem carro-pipa como resposta, muitas vezes alguns deles levados pelo Exército, outros levados pela Prefeitura, e isso se perpetualiza o rito da dependência, da sobrevivência e da escravidão no voto, pelas oligarquias que estão espalhadas pelo país todo e pelo interior do Estado. Eu espero que a gente possa, como o professor Menezes disse, gerar espaços em cada jornal, em cada sindicato, ter um jornal eletrônico onde a gente possa disponibilizar essas discussões que a gente está fazendo hoje aqui, disponibilizar todo o material da auditoria pública para trazer mais gente, para se engajar e participar desse momento. Doutor Holanda, poderia nos dar a honra da sua palavra final? Ok, comecei e estou terminando, né? Veja, é um privilégio para mim ter vivido esse momento. Algumas vezes, a gente se desencanta com o encaminhar das coisas. O professor Menezes deu uma dica aí muito interessante, que é exatamente o que eu acredito. A gente tem que voltar a conviver com as comunidades, não nesse momento, por causa da pandemia. Olhar nesse trabalhador, nesse cidadão, nessa cidadã, olhar nos olhos, falar com a linguagem dele, o quanto ele está sendo enganado e quais os riscos que estão colocados para ele. Um exemplo que a gente cita assim, com facilidade, hoje apenas 14% da população brasileira tem acesso a plano de saúde. Os demais estão colocados em ponto de atendimento, que com verba reduzida. Quem não teve ainda a experiência, aguarde terminar o processo, vá visitar um hospital público, vá conhecer o que é que está se passando lá por dentro. Você vai ver como o nosso povo está sofrendo, como ele está entregue às mínguas, como ele está abandonado pelo Estado, né, que é um Estado que já é privatizado. É um Estado a serviço das elites dominantes desse país e internacional. Está aí para servir isso. E as eleições, que eram um instrumento de esperança que a gente poderia ter, está demonstrado o quanto elas são manipuladas para se obter o resultado que se quer, para permanecer a manipulação. Então, se o povo não conseguir entender o que está acontecendo, ele não será capaz de mudar.
E não seremos apenas nós, os militantes, os intelectuais, que vamos romper com isso. Se nós não conseguirmos falar a língua do povo, não dissermos para ele o que está acontecendo, mostrarmos a ele a verdade dos fatos, nós não vamos mudar isso. Nós vamos ficar apenas em debates, em universidades, em centros de estudos, e nós não vamos conseguir fazer transformação. E eu acredito que o empenho de cada um que dá a sua vida para essa causa, ele tem a esperança de poder mudar esse mundo. E essa esperança só se concretiza quando a gente sair das teorias meramente e nós pomos à prática, conversar com o povo, mostrar a verdade a ele. É isso que eu acredito, é essa a minha esperança, mesmo que não na minha vida, mas que um dia o mundo, essas coisas aconteçam. Muito obrigado a todos, perdoe-me pelos excessos cometidos assim, de tempo, mas a gente, quando vê um momento desse, a gente se empolga e deseja que as coisas sejam bem diferentes disso aí. Obrigada, Holanda. Gente, eu queria agradecer a todas e a todos vocês que estão conosco até agora, 1h45 aqui do nosso seminário. Agradecer também aos nossos participantes e aos palestrantes, né? A Holanda, Rufino, Paulo Rubem, Menezes, muito obrigada por nos dedicar esse tempo, quase 2 horas que nós estamos aqui, e de suas noites. E falar para o pessoal que essa live vai ficar salva no Facebook do Sindicato dos Bancários, no Facebook e na página do YouTube e também no da Auditoria Cidadã. Talvez, eu não sei se Paulo Rubem vai poder veicular na página dele, mas na página do YouTube da Auditoria Cidadã ficará disponível a partir depois de amanhã, mais ou menos. Então, boa noite a vocês e até a próxima.